Olá, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou desenvolver com vocês a relação das competências gerais da BNCC com a disciplina de artes. Eu acredito que esse vídeo é explicitamente importante, tanto para você que não conhece as competências gerais, quanto para você que é professor de artes, ou mãe, ou pai, ou professor aliado, que queira desenvolver essas competências e que busca um caminho através das possibilidades que a disciplina de artes traz. Acontece que hoje a função do professor se modificou. A gente não tem mais o professor que dá conteúdos. Mas Felipe, e os conhecimentos e as unidades das aulas? Claro, os conhecimentos estão presentes, mas hoje o professor é visto como muito mais. Então, através desses conhecimentos que ele apresenta, a premissa está em desenvolver competências. E, então, ele possibilita o fazer, o agir. Sendo assim, o professor e o aluno são agentes, são seres agentes, seres transformadores de sua realidade. E a função do professor deixa de ser de transmissor de conteúdo para ser aquele que possibilita o ensino de competências, amadurecendo assim o seu aluno enquanto ser agente. Daí você me pergunta, ok, entendi o que é a função, né? O que é o professor hoje, o que esperam do professor, porque esperam muito do professor, não é verdade? Mas o que as competências sugeridas pela BNCC têm a ver? Eu vou ler elas aqui, falar mais alguma coisa, depois a gente volta para elas, combinado? Primeira competência da BNCC, acesso ao conhecimento. Olha aí. Então, o professor realmente transmite conhecimento. Ele não apenas transmite agora, como ele interage com o conhecimento que o aluno traz. Mas esse acesso ao conhecimento tem que ser possibilitado por esse professor. Pensamento científico, crítico e criativo. Então, o professor tem que desenvolver a criatividade do aluno, tem que fazer com que o aluno pense de maneira criativa. Tem que fazer com que esse aluno tenha um modo, certo, de avaliar tecnicamente e socialmente e criticar o que é exposto. E tem que permitir que esse aluno consiga buscar a cientificidade, buscar a praxe científica ofertada desde lá dos gregos e renovada através dos séculos, para que o estudo seja o de fazer ciência também. O professor tem que desenvolver o repertório cultural, o professor tem que desenvolver a comunicação, o professor tem que desenvolver a cultura digital, o professor tem que trabalhar, tem que oferecer o trabalho e o projeto de vida do estudante para além da escola. O professor tem que desenvolver a competência de argumentação. O professor tem que desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado no aluno. O professor tem que desenvolver a empatia e a cooperação para o trabalho e para com o outro. E o professor tem que desenvolver a responsabilidade e a cidadania cidadã a esses que ele forma. Essas 10 competências gerais nos trazem o ser humano ideal. Se eu consigo desenvolver tudo isso no meu aluno, não importa se ele é bom ou ruim, não importa se eu gosto ou se eu não gosto, eu tenho um cidadão que consegue fruir, se relacionar e se profissionalizar com competência nos diferentes espaços que ele ocupa. Mas daí a gente pensa, ok, e como é que a BNCC, através dessas competências, interfere no currículo e na proposta pedagógica na escola? Melhor, como é que ela interfere na minha disciplina de artes? E basicamente é com uma pergunta: como é que esse conteúdo que eu estou dando vai desenvolver estas competências? Como é que ele vai desenvolver todas de uma vez e como é que ele vai desenvolver focadamente uma por vez? A partir desse momento, o pensar do currículo e o pensar das aulas se modifica, porque para desenvolver essas eu preciso ter em mente que eu preciso introjetar nelas a capacidade de gerar, de desenvolver
as competências. Então, eu modifico, e o que eu modifico são, certo, as competências e conteúdos, porque agora eles têm que estar conectados. A BNCC, então, entregou para a gente conhecimentos, conteúdos e habilidades. Jogou a bomba nas escolas e disse assim, gente, tá aqui, tem um mapa. Agora vocês vão focar em competências e vão ter que relacionar os conhecimentos e conteúdos que vocês estão dando para desenvolver essas competências. Além das competências específicas da disciplina de artes, eu tenho um vídeo relacionado a isso, vou deixar na descrição. Eu tenho que desenvolver essas 10 competências gerais. Vamos voltar lá para essas competências? Então, primeira competência, acesso ao conhecimento. E como é que eu faço isso na disciplina de artes? Eu relaciono a disciplina de artes. Eu desenvolvo a disciplina de artes para que ela consiga ofertar ao meu aluno, certo? Acesso aos movimentos teóricos, à compreensão teórica, aos movimentos artísticos, aos principais artistas. Então, o meu aluno tem dentro da disciplina todo o repertório conteudista e como ele interfere. Eu ofereço, assim, o contexto social. Quando eu apresento Hamlet, eu não apresento apenas a peça, mas eu apresento o contexto histórico na qual ela foi desenvolvida, a região geográfica, as posições e personagens que estão ali, o relacionamento com a espiritualidade, a noção de sentimentos e valores implicados. Então, eu estou oferecendo o conhecimento, mas eu estou oferecendo a peça, a técnica e as outras relações. Quando eu penso no pensamento científico, crítico e criativo, que é a segunda competência que a BNCC exige que a gente ensine, eu tenho o pensar na formulação, o escrever, a capacidade do aluno poder escrever a própria peça, o fazer, dele poder desenvolver a própria música. Eu deixo de pensar, então, o ensino teatral como o passar de conteúdos, o passar do conhecimento, mas eu passo a pensar no fazer. Fora isso, eu tenho toda a construção do gênero, como é que se produziu aquele gênero. Fora isso, eu tenho toda a construção do que está aliado. O pensamento crítico, esse aluno avalia a peça, tecnicamente, eu preciso ensinar isso em sala, mas ele avalia contextualmente. O meu aluno também tem que desenvolver a competência do repertório cultural. E daí eu poder trabalhar música, e daí eu poder trabalhar trovadorismo, e daí eu poder trabalhar cantigas, para compreender as datas comemorativas, para compreender o regionalismo de diferentes espaços, para compreender o que era ouvido em cada década. O repertório cultural permite que, através das artes plásticas, eu compreenda ao que se falava, o que eram esses pintores na sua região, o que eles queriam passar com a sua arte, quais eram os principais interesses no humanismo, certo? Por que se modificou, o que era a arte sacra, o que é hoje o que são hoje as artes contemporâneas. Esse repertório cultural relacionado aos movimentos históricos, ao que se passou, ao que foi feito. Na comunicação, eu tenho uma capacidade de escolher o texto que desenvolve o repertório de oratória do meu aluno, o que desenvolve a possibilidade de argumentar, o que desenvolve a competência de falar. Nas aulas de arte, eu posso fazer esquetes, eu posso fazer contação de história, eu posso ir além e ensinar a cantar, eu posso desenvolver um coral. O importante é que as aulas de artes funcionem não como o conhecimento a ser passado apenas para decorar e fazer uma prova, mas para o ir além, para gerar, para tornar este homem mais cidadão. Cultura digital,
A gente se obriga a usar o podcast, a gente se obriga a usar o vídeo, a gente se obriga a usar as redes sociais. Meu aluno sabe fazer um cartaz, eu conversei com o professor de português para a gente oferecer um convite. Existe um trabalho de um evento, esse meu aluno pensou em como receber seus convidados, o professor de matemática desenvolveu com ele para fazer a caixinha dos ingressos, para fazer as cotinhas, para ver como é que vai financiar o todo, as roupas. Tudo isso faz parte. Mas na cultura digital, a gente tem a filmagem. Na cultura digital, eu tenho os subgêneros, os subprodutos. Na cultura digital, eu tenho que mostrar onde ele pode acessar os diferentes obras de arte. Então, eu tenho que fazer o passeio pelo museu. Eu tenho que ir com o meu aluno no 3D e mostrar, olha, a gente está com tranquilidade entrando, certo, na Capela Sistina. Vejam que incrível que é esse teto. Vejam que incrível quantas obras de artes a Igreja Católica conseguiu acumular em um só local, que é acessível hoje. Eu tenho que saber mostrar que ele pode visitar diferentes pontos turísticos, diferentes maravilhas do mundo antigo e mundo moderno, através do Google Maps. Então eu tenho condição de ver e mostrar para o meu aluno, não apenas através de fotos e do livro didático, mas passear pelo local. Eu tenho que mostrar o trabalho e o projeto de vida. E os meus alunos têm nas disciplinas de artes a condição de expressar o que sentem, seus medos, suas angústias. Eu tenho a possibilidade de pensar com eles e explicar como é fazer um projeto. Porque quando eu vou apresentar o coral da escola, ou quando eu vou apresentar uma peça de teatro, ou a peça de teatro do fim do ano, ele não faz só a peça. Ele tem o brincar, mas ele tem o agir, ele tem o pensar no evento, ele tem o convidar, ele tem o pensar nos custos, nos gastos, ele tem o checklist. Disso eu vou para o além. Quais são as habilidades, quais são as competências que o mercado de trabalho exige que eu possa desenvolver no meu aluno agora? Ele tem uma visão muito inocente, como é que eu modifico isso? Como é que eu dou aquele baque e faço ele dizer, opa, eu tenho que ter uma malícia, eu tenho que saber como lidar com os outros. A argumentação pelo teatro, por saber dizer o que ele avaliou criticamente no seu pensamento crítico, por saber dizer se gosta ou não da obra, explicar o porquê com razões técnicas e razões de contexto social. Ele tem que saber explicar o que e porquê técnico, que não é bom, e o que e porquê social. Ele tem que saber compreender e se sensibilizar, mas expor para fora e defender seu ponto de vista. Empatia e cooperação. Fazer o trabalho coletivo, pensar no outro, pensar no que o público quer, no que o amigo quer, pensar que os seus objetivos estão aliados aos objetivos de outras pessoas e o projetar nas artes, o estar nos eventos, estar nos projetos, engrandece. Empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado. Então, a partir de ler textos do passado, de pensar na memória, de fazer a árvore da vida, de ver as suas lembranças, de fazer homenagens para os seus pais, de pensar nos sentimentos que foram colocados por esses autores, por esses atores, por esses que fazem arte, pelo que suas peças, suas obras, seus cantos representam. Eles se cuidam, eles se previnem, certo? Através das artes eu posso falar de higiene, através das artes eu posso falar de mercado, através das artes eu posso falar de bullying. E por último, responsabilidade e cidadania. Como esse meu aluno que eu estou formando e contato com os conteúdos que eu estou dando vai se relacionar com o social. O que ele pode fazer pelo outro, mas como ele pode compreender o seu papel como cidadão, os seus direitos como cidadão, os seus deveres como cidadão. E as artes oferecem isso. Daí, tantas peças, tantos monólogos, tantas obras de artes que mostram momentos históricos da luta.
Tira um conteúdo para falar sobre as diferentes obras de arte em momentos de guerra, que ilustram as guerras, que ilustram os momentos históricos do Brasil. Olha que passeio interessante que você pode falar de diferentes momentos, de diferentes expressões artísticas. As interlinguagens propostas nisso. Bom, ser cidadão, formar um cidadão que seja um agente, um ser que faz, um ser que age, um ser capaz, um ser que reflete. Depende do pai, depende do professor, depende da escola e depende da comunidade. E você, professor de artes, pode ser aquele que amplia. Pense nisso e me diga depois, aqui nos comentários, o que mudou na sua rotina escolar com a entrada da BNCC, tá certo? Até a próxima. Tchau!